Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor mestre e doutorando em Linguística pela Universidade de Brasília, professor de Língua Portuguesa e de Redação aqui da Help Educação. E hoje nós vamos trazer um texto muito importante, um texto que nem é simbolista, nem é modernista, ele está no limbo. Chama o Morcego, de Augusto dos Aula é uma aula interessante, eu gosto muito desse poema. E hoje você vai sair daqui triste, porque você vai se autocriticar, porque eu acho que é sobre isso que trata este poema, tá? Bom, vejamos aí que você tem um morcego, né? Porque faz referência ao nome do poema. Ó, precisamos entender a relação entre sujeito, mundo e obra. Essa relação entre sujeito, mundo e obra, ela é muito importante, porque se você não entender o que que é o sujeito, quem é o sujeito, quem foi que fez a obra, qual eram as características dessa pessoa, como que essa pessoa via a vida, você não vai entender como é que a obra funcionava, tá? Se você também não entender quais eram as características do mundo, como que esse mundo funcionava, como que esse mundo ele estava funcionando, qual eram as filosofias da época, quais eram as correntes ideológicas da época, você também não entende, tá? E aí, nesse sentido, acho interessante nós observarmos o seguinte. Augusto dos Anjos, eu gosto sempre de falar para os meus alunos e para as minhas alunas, ele tem uma cara meio de doido, né? Se você observar aqui, ele tem uma carinha de doido, né? Ó, uma carinha de. Veja, não é uma pessoa muito normal. Esse bigodinho aí já diz tudo, né? Também não posso falar muita coisa, né? O professor também tem cara de doido, né? Mas olha, veja, morreu jovem, se você prestar atenção aqui, Augusto dos Anjos nasceu em 1884, morreu em 1914, tá? Foi um poeta brasileiro, considerado um dos mais críticos de sua época, beleza? E aí a gente já vê que não foi muito, como é que eu posso dizer, não durou muito a vida dele, né? Porque morreu muito jovem. Morreu, inclusive, antes de a gente ter a nossa Primeira Guerra Mundial, né? Que aconteceu ali de 12 a 1918, 1939 a Segunda, 1945, tá? Bom, foi considerado um dos poetas mais críticos de sua época, foi identificado como o mais importante poeta do pré-modernismo, e aí tem uma treta acadêmica sobre a qual eu gosto muito de falar com os meus alunos, porque alguns consideram que o Augusto dos Anjos é um simbolista, alguns outros consideram que o Augusto dos Anjos é um pré-modernista. Como eu sou doutorando em linguística, eu vou ficar à parte dessas questões. Li um livro teórico que se chama História Concisa da Literatura Brasileira, se eu não me engano, de Alfredo Bose, e ele coloca como final dos simbolistas, início dos pré-modernistas. Então eu vou deixá-lo como final dos simbolistas e início dos pré-modernistas, né? Nem simbolistas, nem modernistas, pré-modernistas, então parece que é mais agradável ali, segundo o Alfredo Bose, tá? O que é que a gente pode pensar aqui? Ó, foi identificado como o maior e mais importante poeta dessa época. Veja, embora revele em sua poesia raízes do simbolismo, retratando o gosto pela morte, pela angústia e pelo uso de metáforas, a gente tem uma ideia de ele ser, né, pré-moderno. Bom, declarou-se cantor da poesia de tudo que é morto, e aí eu sempre gosto de pensar assim, geralmente quando a gente vai fazer uma arte, uma obra literária, a gente costuma fazer de coisas de que a gente gosta, de coisas que agradam a gente. Por exemplo, assim, ó, quando a gente fala que ele declarou-se cantor de tudo que é morto, pô, você vai escrever uma poesia, você escreve poesia para seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para sua amada, sabe? Essa ideia de você, por exemplo, assim, eu gosto muito de conversar isso com os meus alunos, né? Viu um cachorro no meio da rua morto, você vai escrever uma poesia para ele. Mas você escrever uma poesia pro bem-te-vi que está passando pela sua casa, pelo beija-flor que pousou na sua flor e tirou o néctar dela e voou para longe, né? Voa beija-flor, vai dar seu calor para quem não te conhece, sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece, tá? Pode até ser isso. Agora, declarar-se cantor da poesia de que tudo é morto é por causa também do tempo em que ele estava inserido. Por isso digo sempre que é importante a gente conhecer o sujeito, a obra e o mundo. Bom, durante muito tempo ele foi ignorado pela crítica, julgou porque ele julgou seu vocabulário muito mórbido, triste para baixo, né, e vulgar. Sua obra poética está resumida em um único livro que se chama Eu, que foi publicado em 1912, tá vendo? Ó? Um pouquinho, 2 anos antes da guerra, também 2 anos antes da morte dele, em um único livro que foi chamado Eu, reeditado com o nome de Eu e Outros Poemas, tá?
Embora contemporâneo da geração dos simbolistas, Augusto dos Anjos permaneceu à margem da escola. Sua obra apresenta, na verdade, uma expressão única na literatura universal, a união do simbolismo com o cientificismo naturalista. Isso aqui eu quero falar com você, anote, tá? Quando a gente vai falando lá na obra. Por isso, dado o caráter sincrético de sua poesia, Augusto dos Anjos está situado entre o grupo do pré-modernista, sua poesia antilírica no sentido de, veja bem, os parnasianos não, perdão, tá? Os simbolistas, eles tinham uma ideia de trazer uma musicalidade para suas obras, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em Ismália, quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. Então você veja, quando a gente está falando das relações entre os simbolistas precisavam disso, né? Os simbolistas precisavam associar o caráter lírico, e aí o lírico eu gosto sempre de pensar que, segundo Aristóteles, a gente pode dividir em duas formas, né? O lírico, a gente pode tanto dizer com relação à musicalidade, palavra cantada, mas a gente pode falar sobre o subjetivismo do eu. E eu acho que o subjetivismo aqui, e o subjetivismo aqui do eu vai ser muito importante, tá? Acho que a musicalidade aqui no poema dele não tem tanto, mas o subjetivismo do eu tem. Então, ele é antilírico, tá? Porque não tem essa percepção de a gente trazer coisas positivas, de a gente trazer uma relação de musicalidade, mas ainda assim, dentro do meu ponto de vista, você tem pelo menos a expressão muito forte do eu, você tem muita expressão da primeira pessoa que se faz presente em todos os aspectos do nosso poema. Você vai perceber isso ao longo da obra que a gente vai analisar, tá? Sua poesia abriu uma discussão sobre os conceitos de boa poesia, mas preparou o terreno para a grande renovação modernista que aconteceu em 22, todo mundo sabe. Em 1919, sua obra foi reeditada com o nome Eu e Outras Poesias, tá? Beleza. Vamos pegar aqui a nossa obra com relação ao mundo. A gente tem uma industrialização em expansão, tá? E aí a gente precisa pensar que nós temos aí, alguns professores falam sobre a gente ter 4 hoje revoluções industriais, tá? E aí é importante que você entenda o que são as revoluções industriais e como elas incidiram sobre a nossa obra, beleza? As revoluções industriais foram um período significativo de transições, principalmente econômicas, sociais e tecnológicas. Elas marcaram, né, a transição de uma produção manual para a produção de maquinofatura em larga escala. Houve várias fases dessas revoluções ao longo tanto do século XVIII quanto do século XIX e também, tardiamente aqui no Brasil, no século XX, tá? A primeira revolução industrial aí, vou colocar uma colinha para você. Não sou professor de história nem de filosofia, mas é importante a gente ver, né? Ocorreu aí no final do século XVIII, início mais ou menos ali do século XIX, tá? Caracterizada pela relação de termos uma mecanização, ou a gente pode falar até que é uma maquinofatura, impulsionada principalmente pela relação têxtil, tá? Bom, aí a gente tem máquinas a vapor, avanço de transporte, locomotivas, barcos a vapor. A segunda revolução industrial já acontece no final do século XIX, então início do século XX também, marcada pela expansão da industrialização, pela criação, ó, de algo de que a gente hoje em dia faz muito uso, que é a eletricidade. Lembrando que antes era uma relação mais térmica, né? Carvões para produzir aí energia, né? Aço em larga escala, produtos químicos. Aí eu gosto de falar muito sempre também das vacinas, remédios, que teve uma relação de avanço nesse sentido, né? Bom, indústrias pesadas. Aí a terceira revolução industrial foi caracterizada pelo advento da automação, pela informatização. E a gente vai parar aqui porque o seu professor de filosofia ou de história que vai explicar a quarta, tá? Bom, aí a gente tem o imperialismo e a expansão colonial. Veja, a gente precisa continuar trabalhando com a ideia de termos uma Europa cada vez mais forte. Por mais que a Europa já tenha perdido um pouco do seu poder. Mas a gente precisa de uma Europa cada vez mais forte. A Europa produz pouco.
a Europa já não tem tantos recursos naturais quanto tem o Brasil, ou quanto tem a África, ou quanto tem a América do Sul, tá? Então precisamos manter a nossa colonização em dia, porque se a gente não mantiver a nossa colonização em dia, como que a gente vai desenvolver uma perspectiva de continuar extraindo dos outros aquilo que a gente não tem, tá? Bom, quando a gente presta atenção nessa transformação social e urbana, preste atenção, vamos supor assim, Xandão paga, ó, Xandão paga R$ 1 para mim, tá? Para que eu, ó, veja bem, Xandão paga R$ 1 para mim, para que eu, no terreno dele, lá no império dele, crie vacas. E eu ganho R$ 1 por dia trabalhando 14 horas, bicho, beleza? Aí vem o Barroso, Barrosão, Barrosão, e aí fala assim, não, pô, que negócio de trabalhar 14 horas para receber R$ 1, pô. Trabalha 15 horas, bora, e eu vou te pagar R$ 5, pô. Barrosão virou prefeito de uma nova cidade e ele vai me pagar R$ 5 para eu trabalhar 15 horas, pô. Aí eu te pergunto, com quem você acha que eu vou ficar? Com o Xandão, que tá me pagando R$ 1 para trabalhar 14 horas, ou com o Barrosão, que tá me pagando R$ 5 para trabalhar 15 horas? R$ 1 14 horas, R$ 5 15 horas. É óbvio que eu vou trabalhar com o Barrosão, pô. Vou lá para a indústria têxtil dele, vou produzir tecido, vou ficar lá naquelas fábricas insalubres, com aqueles vapores terríveis, com aquela diferença de calor, diferença de temperatura. Eu vou colocar, claro, crianças para trabalhar. Eu fico brincando com os alunos, né? Nessa época, as crianças trabalhavam porque a gente não tinha o chamado conselho tutelar, porque se o conselho tutelar tivesse já em vigor, as crianças não poderiam trabalhar, né? Então, por que que a gente fala que nós tivemos então transformações sociais e a urbanização em voga? Porque, infelizmente, a gente precisava aí acabar com essa ideia de ter um reino, de ter um império, e a gente levava essas pessoas do nosso império ou do campo para a cidade, porque você estava pagando melhor. Quem paga mais tem mais chance de ser, tá? Digamos assim, o atendido, beleza? Quem paga mais tem mais chance de ter funcionário. A vida é assim, pagando bem, que mal tem. Bom, nós temos aí avanços científicos e tecnológicos no final do século XIX aí, começo do século XX, tá? E até também nós podemos pensar no próprio tempo em que ficou inserido o sujeito da nossa obra, que é o próprio Augusto dos Anjos, beleza? E aí eu vou falar para você assim, a gente teve, primeiro, Augusto Comte, tá? Augusto Comte foi uma personalidade importante, um filósofo francês que nasceu já no final do século XVIII ali, no início do século XIX, né? 1798, faleceu em 1857, conhecido por ser o fundador da disciplina da sociologia. Ele era o precursor do positivismo, porque buscou aplicar métodos científicos ao estudo da sociedade e também desenvolveu uma abordagem sistemática para estudar as leis sociais. O positivismo de Comte enfatizava a observação empírica, a análise científica, a busca por leis que governam o comportamento humano. Dividiu ali o desenvolvimento do pensamento humano em três estágios: o pensamento teológico, o pensamento metafísico e o pensamento científico, né? Representado por diferentes formas de explicar o mundo. Além disso, ele contribuiu para a sociologia, para a filosofia, para a psicologia, para a teoria política e teve um impacto significativo no desenvolvimento das ciências e também na maneira como nós estudamos o mundo. Mas nós temos uma outra personalidade que também incidiu sobre este poema aqui, e eu acho que este segundo aqui talvez tenha uma influência maior, que foi Freud, né? Que foi um médico neurologista austríaco, né? Que fundou a psicanálise, uma abordagem que revolucionou o campo da psicologia. Ele nasceu em 1856 e faleceu em 1939. E aí você percebe que ele é contemporâneo a Augusto dos Anjos, né? Bom, a psicanálise dele foi desenvolvida como uma teoria complexa da mente humana, destacando a existência do inconsciente e a influência de impulsos e desejos inconscientes no pensamento humano. A personalidade para ele, ele propôs a divisão da mente, assim como o Comte também propôs, né? Mas ele propôs diferente entre o id, né? Os instintos e os impulsos,
Eu vou anotar para você, tá? O restante você anote aí. O id, os impulsos, instintos e impulsos. Aí nós temos também o que ele chama de ego, do latim, se eu não me engano, eu, né? A parte que lida com a realidade. E nós temos o superego, né? Que internaliza as regras sociais e morais, né? Ó, das regras sociais e morais. Ou seja, aqui a gente já está pensando, olha, o problema da sociedade às vezes não é só uma bomba. O problema da sociedade às vezes não é só uma AK-47, né? Não. Às vezes o problema do homem é o homem. Às vezes o problema do homem é o pensamento do homem. Já parou para pensar? Bom, vou deixar isso aqui para a gente analisar na obra, né? Aí eu sempre digo, né? Toda mudança cultural incide também em uma mudança em que teríamos da nossa arte e da expressão da nossa arte, né? Aí olha só, eu vou ler cada estrofe e aí posteriormente a gente comenta cada uma delas, tá? Ó, meia-noite ao meu quarto me recolho. Meu Deus, este morcego agora verde na bruta ardência orgânica da sede morde minha goela ígnea escaldante. Bom, os meus amigos da literatura, sabemos que isso aqui é um soneto, 14 versos, relaciona-se ao pensamento petrarquiano, Petrarca, poeta italiano que criou esse tipo de soneto, tá? Ah, ó, recolho e molho interpolada. Vamos fazer aqui, ó, primeira e quarta, segunda e terceira. Depois, nós teremos outras duas aulas em que a gente jogará um Kahoot, em que você, na primeira, o Kahoot vai ser subordinado e subordinado a identificar os aspectos formais do texto e, posteriormente, os aspectos mais funcionais do conteúdo, tá? Então, preste atenção aí, pelo menos na análise da primeira estrofe, porque das demais você pode fazer. Já sabemos que, com relação aí à posição, o poema é uma interpolada. O primeiro e o quarto verso, com relação ao valor, são ricos, né? Ó, recolho é verbo, molho aqui é um substantivo. Esse molho aqui, você vai perceber que ele é um homônimo. O que que é um homônimo? A gente tem três tipos de homônimo, tá? Homônimo é uma palavra que se escreve ou que se fala igual, tá? Então vamos lá, ó, homônimo. A gente pode chamar de um homônimo heterófono, ó, o nome feio, heterófono. Quando a escrita for igual, mas as palavras e a pronúncia diferente, ó, pronúncia diferente, tá? Ó, molho e molho é assim, né? Por exemplo, ó, tomei um molho de tomate ontem, gostoso, substantivo. Eu me molho toda manhã, molho fechado, molho aberto, heterófono, tá? Pronúncia, ela é diferente, mas a escrita ela é igual. Hétero, diferente, fono, som diferente. Aí a gente pode ter também o que nós chamamos de heterógrafo. Vai acontecer mais para baixo ali, heterógrafo. Em que nós temos o quê? Escritas diferentes, mas a pronúncia ela é o quê? Igual. É a mesma coisa do parto, né? Por exemplo, assim, ó, eu parto, vamos pensar num contexto em que a gente aplique. Não, parto não. Tem que ser outra palavra. Haver e haver, tá? Não, perdão. Escritas diferentes aqui, ó. Haver e haver. Pronto. Então, hétero, diferentes, grafo, escritas, mesma pronúncia, escritas diferentes. Agora sim, ó, um homônimo que nós chamamos de perfeito, em que a escrita é igual e a pronúncia é igual, que é o verbo parto e o substantivo parto. Olha que lindo. Mesma coisa com manga, né? Manga da blusa, manga fruta. Então eu posso falar, eu parto amanhã de manhã às 10 horas, ou o parto do meu filho aconteceu às 10 horas. Então, esse caso aqui é um caso clássico de homônimo, né? O molho aqui. Então, com relação à quarta e à primeira, o primeiro e o quarto versos, ao valor é rico, porque são classes gramaticais diferentes. Recolho, molho, com relação à tonicidade, é grave, além de ser uma interpolada, tá? Vede, ó, e sede, vede, tá? É também uma palavra rica, porque vede é o imperativo do verbo ver, tá? Grave, vede.
C de grave também, tá? Não podemos dizer que ela é uma emparelhada porque ela é uma interpolada. Segue a lógica AB, BA. Belezinha até aí? Isso com relação à forma. Agora, veja. Meia-noite já dá o tom do poema. E por que que a gente vai dizer que meia-noite já dá o tom do poema? A gente vai dizer que meia-noite já dá o tom do poema porque meia-noite acontecem coisas pagãs, coisas tensas, coisas sempre muito ligadas aos obscurantismos, né? Então, anote para você se lembrar, tá? Meia-noite dá o tom do poema. É o tom mórbido. Lembra lá que eu falei? Tom mórbido é um tom bastante mórbido. Isso aqui dá a ideia do tempo. Veja como a gente tem uma estrutura épica e uma estrutura lírica, beleza? Prevalecendo a estrutura lírica. Ó, meia-noite é o tempo, ao meu quarto me recolho é o local, tá? Bom, você leva, eu sempre faço essa pergunta, eu acho que essa pergunta ela é fundamental. Você leva qualquer pessoa ao seu quarto? Seu quarto é um lugar de intimidade. Seu quarto é um lugar em que você encontra paz. E nem todas as pessoas entram no seu quarto. Seu quarto, tecnicamente, é um lugar que as pessoas não podem entrar. É um lugar único. É um lugar seu. Então, era para ser um lugar de segurança. Então, você já tem tempo, você já tem um local. Características aí de um pensamento mais épico, por mais que ele não seja totalmente épico, tá? Meu Deus, e este morcego, e agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Esse poema, se você prestar atenção, nós chamamos ele de um decassílabo heróico, porque ele tem acentuação ou tonicidade na sexta e na décima sílabas, né? Ó, vamos pensar assim, que a gente pode fazer alguns versos. Eu vou fazer esse verso aqui que tá mais tranquilo. Ó. Meu Deus, esquimorcês. Ó, e agora vê. 7, 8, 9, 10. Se você perceber, todos os versos, eles têm essa mesma lógica de 10 e sexta, 10 e sexta, 10 e sexta, tá? Vamos pegar o primeiro verso, que se separa assim, né? Meia noite ao meu quarto, sexta, do, mi, re, co, décima. Vamos pensar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu deveria ter juntado, né? Ó, só um pouquinho aqui, aqui, pronto. Meia-noite, tchau, pronto. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então veja, ó, meu quarto recolho, veja que é sempre, né, as duas paroxítonos aí. Mas este verso aqui eu não consegui fechá-lo em 10 sílabas, e aí eu brinco com os meninos, né? Eu acho muito ruim quando eu não consigo fechar um verso em 10 sílabas, porque eu estudo muito para conseguir fechá-los. E aí eu faço doutorado em linguística, tenho vários colegas que fazem doutorado na literatura e eles também não conseguiram fechar esses versos, né? Esse mais outro. E aí eu sempre fico brincando, falo, olha, o morcego comeu a cabeça de Augusto dos Anjos, tá? Mas é um decassílabo heróico, sempre com sexta e décima sílabas tônicas, tá? Pronto, bom, veja bem. Na bruta ardência orgânica da sede, vamos pensar que a gente está descrevendo aqui. É uma relação épica porque também é um texto narrativo. Ó, a palavra narrada. Tá lá no seu quarto, aí tem uma porta aqui para você ir à cozinha e teu quarto tá aqui. Você, deixa eu desenhar melhor porque as minhas habilidades de desenho elas são ótimas. Ó. Você tá aqui. Tchuc, 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 tchuc. Tem um morcego aqui. Você quer passar para você ir beber água, mas você tá com medo do morcego. Você acabou de descobrir o morcego. Então, o que que a gente pode dizer? Que essa primeira estrofe, a gente pode chamar que é a estrofe da descoberta do problema, tá? Tudo bem até aí? Bom, depois da descoberta, o que que a gente tem? Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto e vejo-o ainda igual a um olho circularmente sobre a minha rede. Olha isso aqui. Totalmente a tentativa de me afastar do meu problema. O que é que você, por exemplo, dentro do seu quarto aqui, você está inserido dentro de uma casa, né? Vamos fazer só uma casa aqui rapidinho. Aqui, tchu, 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 uma casa, seu quarto tá aqui. Dentro da sua, dentro da sua casa você está, fora dela você tem muros. Por quê? Porque você não quer
que outras pessoas invadam, você quer ter segurança, né. E aí quando você fala: "Vou mandar levantar outra parede", digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho, olha aqui, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do singular. Então por mais que a gente fale assim, o Augusto dos Anjos ele tem uma sincretização, tá. Lembra que eu falei de Freud para você agora? Então veja bem, nós temos aqui então a seguinte ideia, tá. Ó, nós temos sincrético, um caráter sincrético. Então nós temos 2 associações aqui. Deixa eu só fazer em outro lugar, porque eu acho que fica melhor pra você. Nós temos o caráter sincrético com 2 associações. O primeiro caráter sincrético que nós podemos pensar aí é a relação naturalista cientificista. Cientificista. Com a negação do quê? A negação do eu, tá? Mas os simbolistas, eles focam no eu, eles focam no subjetivo. Eu igual problema. Então, o que vai ser a relação sincrética do Augusto dos Anjos nesse poema? Análise científica do eu. Eita, professor, Chandras Condras Labachérias. Então é por isso que a gente fala que ele nem é simbolista e nem é modernista, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele retoma a estrutura parnasiana pelo seu contexto de forma, e ao mesmo tempo que ele retoma o conteúdo dos simbolistas de trazer os anseios subjetivos do eu, ele o faz trazendo uma alicerce científico. Nós acabamos de ver Comte, nós acabamos de ver Freud. E esses 2 atores sociais, esses 2 grandes filósofos, eles trazem pra gente a noção de que o eu pode ser estudado com base na ciência, né. O eu pode ser interpretado com base em princípios que são princípios, digamos assim, científicos, né. Agora a gente não está só avaliando o eu com relação às nossas dores, com relação aos nossos problemas, não. Nós estamos avaliando o eu com relação principalmente, tá aí ó, principalmente com a sua característica, com a sua natureza científica. É a psique humana que está sendo avaliada neste, tá? Bom, aí o que mais que a gente pode ver? Se a primeira estrofe ela trabalha com a descoberta, a segunda ela trabalha com afastamento ou com quem? Com a fuga, beleza? Ó, e olho o teto e vejo-o ainda igual a um olho. Então vamos supor que tem um poeta que fala assim, né? Quanto mais você olha para o buraco, quanto mais você olha para o bueiro ou para o buraco, mais o bueiro o quê? Olha de volta para você. Então você está encarando o problema, e o que que o problema está fazendo? Está te encarando de volta, tá? Então você precisa pensar nisso. O problema está aí, você está vendo o problema, não tem como você fugir. Tô de olho em você. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Eu sei que você está me vendo. Você não vai conseguir escapar de mim. Sabe por que que você não vai conseguir escapar de mim? Eu estou circularmente sobre a sua rede, tá? E a gente sabe que essa ideia do círculo, quem anda em círculo anda sempre repetindo. Quem anda em círculo, quem dá voltas, não sai do lugar, tá? Eu estou sempre aqui, ó. Vu, 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 vu. Eu não saio daqui. Estou aqui. Você vai conseguir se afastar de mim? Você vai conseguir fugir de mim? Não. Se você não vai conseguir fugir de mim, se afastar de mim, logo depois você vai ter o que a gente precisa dizer que é o enfrentamento, tá? Ó o enfrentamento aí. Pego de um pau, esforços faço. Chego a tocá-lo, minha alma se concentra, que ventre produziu tão feio parto. É a mesma coisa de dizer, carai, moleque, tua mãe pariu uma coisa feia, hein, bicho? Mesma coisa, mas de uma forma que é bonita, tá? Bom, pego de um pau, esforços faço. O que que você tá fazendo? Psh, psh. Show, bichinho. Psh, psh. Vai embora. Voa, brabuleta. A brabuleta voa. Voa, borboleta. Não, ele não vai voar. Ele tá aí. Eu chego a tocá-lo. Ó, pego primeira pessoa, esforços faço, chego primeira pessoa. Ó, eu tô falando de mim. Uma percepção psicanalística. Não sei se nem se esse nome existe, psicanalística. Mas de uma forma embasada nos moldes da psicanálise, tá? Então, esse aqui é o meu enfrentamento. Tô enfrentando o meu problema. Não dá pra fugir. Ele tá aqui, ó, circulando sobre mim. É que ele fala. Agora é a aceitação. Ó, a consciência humana é este morcego.
mais que a gente faça à noite, ele entra imperceptivelmente no seu quarto, em nosso quarto. E aí sabe o que que significa? Sabe para quem você mais perde? Para você. Você mais perde para você mais perde para sua preguiça, você mais perde para os seus desconfortos, você mais perde para o seu cansaço, você mais perde para os seus medos, você mais perde para os seus anseios. Opa! Século XIX, século XX, essencialmente século XX, marcado por guerras? Não. O problema não é a sociedade à bomba. O problema não é a sociedade às revoluções informacionais, às revoluções científicas, às revoluções industriais. Não. O problema sou eu. O problema sou eu quem fiz a bomba. O problema sou eu quem fiz as revoluções industriais. O problema sou eu e a minha psique humana, tá? Então, quando a gente pensa nesse contexto aqui, de Augusto dos Anjos e do morcego, nós temos essa percepção muito importante de que estamos analisando o eu subjetivamente, mas de um modo científico. Por isso que o nome do livro se chama Eu. E o morcego ser a consciência humana somos nós. O que me impede de beber água é o morcego que está na minha porta ou eu que não quero levantar? Pense nisso, tá? Assim eu acho que a gente consegue avançar e sempre tentar melhorar os nossos problemas, né? Esse poema eu considero muito intimista, no sentido de que é intimista porque o fim dele não te dá uma percepção muito boa, né? Não te traz uma relação assim muito interessante, porque não é o que você quer ouvir, mas é a realidade, tá? Este morcego é a nossa consciência, beleza? Então, se você tiver gostado dessa aula, eu peço por gentileza que você acesse aqui o nosso Instagram, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos que podem vir a gostar também desse conteúdo. Gostaria muito de que vocês também fossem ao nosso canal do Instagram, curtisse lá, prestasse atenção, mandasse as dúvidas. Temos um grupo no WhatsApp do Pais 1, Pais 2 e Pais 3. Só eu mando as mensagens, só eu mando os vídeos. Assim vocês conseguem se desenvolver. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, mestre e doutorando em Linguística pela Universidade de Brasília, professor de Língua Portuguesa e de Redação aqui da Help Educação. Help Educação é aquela ajuda de que você precisa. Um abraço, tchau, tchau.